Vamos abrir a palavra de Deus essa noite, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Abram no capítulo 3 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, vamos ler do verso 1 ao verso 9. Ouçam, irmãos, diz assim a Escritura: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Amém. Vamos orar. Nosso Senhor, nós somos gratos por essa noite, pelo culto que agora o Senhor recebe de nós, o teu povo. Somos gratos em estar aqui, Senhor Deus. Somos gratos porque o teu Espírito Santo tem falado conosco continuamente. Somos gratos porque os nossos pecados são perdoados em Jesus Cristo, nosso Senhor. Ó Deus, louvado seja o teu nome pelos séculos dos séculos, pela tua graça tão maravilhosa que nos é derramada. Nós te pedimos, nosso Deus, que mais uma vez essa noite o Espírito de Deus nos ajude a compreender tua palavra e a viver por meio dela. Que as verdades aqui reveladas, Senhor Deus, sejam para a nossa edificação e para a exaltação do teu nome, do grande nome do Senhor. Por isso, trate conosco, nosso Deus, essa noite, abrindo os nossos ouvidos, nos deixando com o coração preparado, Senhor Deus, para a tua palavra. E que ela cresça em nós, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vocês sabem, irmãos, que de todas as igrejas do Novo Testamento, que são mencionadas ali nas cartas do Novo Testamento, a igreja de Corinto, ela está, se não for a pior das igrejas em relação à presença de homens ímpios e incrédulos, ela certamente está entre as piores igrejas que suportavam no meio dela pessoas ímpias, incrédulas, não regeneradas. E mais do que isso, nós aprendemos que esta igreja em particular de Corinto, ela não somente suportava a presença de falsos irmãos no meio deles, como também os aplaudia. Esses falsos crentes que estavam no meio deles, eles eram inclusive tidos como homens espirituais, como exemplos da igreja. Vocês, a cada leitura que fizerem da carta de Paulo aos Coríntios, da primeira e da segunda carta aos Coríntios, vão perceber que Paulo vai chamando a atenção da igreja exatamente por causa desta falta, desta falha da igreja em suportar homens ímpios como se fossem crentes em Cristo no meio deles. E isso é uma grande verdade. Eu quero começar tornando isso claro aos irmãos. Na igreja local, existem crentes em Cristo, nosso Senhor, mas também é um fato que existem falsos irmãos. Algumas igrejas têm um número muito grande de falsos crentes,
Os falsos crentes são aquelas pessoas que se dizem crentes. Elas testemunham com seus lábios de que são servos de Deus, que amam a Cristo, que obedecem à palavra, que são submissos e estão dispostos a ouvir o Senhor, mas é um testemunho vazio, pois na prática eles não fazem nada disso que dizem fazer com os lábios. É uma igreja cujos falsos crentes são pessoas que estão arroladas no rol de membros. Portanto, são membros da igreja local. Apesar de serem membros da igreja local, não são membros da igreja de Cristo nos céus. Portanto, mesmo quando a igreja local, ela não consegue perceber a falsidade de algumas pessoas e os arrola na sua membresia, essas pessoas jamais são arroladas no livro da vida, nunca estiveram lá e nem estarão lá, portanto, não são salvas, mesmo sendo membros da igreja. Os falsos crentes são batizados, muitos que professam verbalmente a fé em Cristo, que com sua boca e sua língua confessam a Jesus, o coração, no entanto, não reconhece Jesus Cristo como o Senhor e o seu Salvador. Mas, de fato, como os lábios professaram isso, e a igreja com os seus ouvidos testificou, essas pessoas são batizadas, e como batizadas, se tornam parte ali do corpo de Cristo naquela igreja local. Judas era um dos apóstolos de Jesus. Ele andava com os 12, era parte dos 12, estava no meio deles, mas não era crente, nunca foi crente um só dia, jamais teve o coração regenerado, nunca nasceu de novo. João, o apóstolo, em uma de suas cartas, diz que Judas era do maligno. Judas era do maligno, mostrando que ele jamais foi de Cristo. Sempre foi do maligno, mas estava no meio dos 12 apóstolos de Jesus. Veja que coisa interessante, pois nessa passagem, o apóstolo Paulo, fazendo exortações à igreja de Corinto, tratando da igreja de Corinto, ele faz exatamente observações no sentido da espiritualidade, porque se há algo que pode ser observado, irmãos, é a espiritualidade da igreja por meio do seu próprio testemunho, do seu próprio comportamento. Vocês podem identificar isso de muitas maneiras diferentes. Aqui no nosso texto, nós temos uma espécie de partidarismo na igreja. Partidarismo por pastores. No caso, o exemplo aqui é Paulo e Apolo. Aquela igreja dizia o seguinte: uns defendiam o apóstolo Paulo e diziam: eu sou de Paulo, eu estou com Paulo, o que Paulo diz, o que Paulo escreve, o que Paulo orienta é o que nós vamos seguir. Mas outros diziam: nós somos de Apolo, vocês ficam com Paulo, nós ficamos com Apolo, o que Apolo nos disser é o que nós vamos fazer, não importa o que Paulo diga. Não importa o que Paulo nos ensine, é a Apolo que nós vamos seguir. Portanto, nós somos de Apolo. E o apóstolo Paulo, que escreve esta carta, diz que aqueles irmãos eram carnais. O problema aqui era o partidarismo, era a igreja dividida. Um grupo seguia um pastor e o outro grupo seguia o outro pastor. Eram os chamados crentes no pastor. Aonde o pastor for, eu vou com o pastor. Se o pastor for para outra igreja, eu mudo de igreja para acompanhar o pastor. Eram crentes no pastor. E se o pastor se desviar, eu me desvio com o pastor. Eu estou pronto a ir com o pastor aonde ele for. E Paulo diz: vocês são carnais, não são espirituais. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como carnais, como crianças em Cristo. Leite vos dei de beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem agora podeis, porque ainda sois carnais.
Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Note que essa divisão que havia na igreja demonstra ao apóstolo Paulo a carnalidade daqueles homens que eram partidários. Não existe um crente carnal. Não existe o crente carnal e o crente espiritual. Essa divisão que Paulo está aqui apresentando não é uma divisão real na igreja. O crente carnal, aqui Paulo não fala crente, ele apenas diz, sois carnais. Mas alguns dizem, olha aí, naquela igreja havia crentes espirituais e carnais, crentes carnais. Mas não existem crentes carnais, irmãos. Os carnais aqui eram os não convertidos. Eram os homens e mulheres que estavam dispostos a andar conforme os homens, diz Paulo, não conforme o Evangelho, não conforme Deus ensinou, mas conforme os homens. Eles olhavam para os homens, seguiam os homens, dividiam a igreja por causa de ensinamentos humanos, estavam dispostos a ir com os homens. Paulo diz, eu não pude falar com vocês como a crentes convertidos, senão como a carnais. Não como espirituais, mas como carnais. Vocês são como crianças. Veja, quando Paulo usa essa expressão, ele está, na verdade, diminuindo. Ele não está elogiando aqueles homens e mulheres, como você pode olhar para uma criança e elogiá-la e dizer que ela é tão linda, tão bela, tão inocente. Você pode olhar para uma criança e fazer muitos elogios a ela, alguns vão estar certos, outros nem tanto estarão certos. Mas veja, Paulo aqui não usa essa expressão para elogiá-los, mas para rebaixá-los, para criticá-los na sua carnalidade. Eles são como crianças sem entendimento. Eles são como crianças porque não eram capazes de entender coisas simples, coisas lógicas, coisas muito claras. Era um entendimento tão diminuído, era um entendimento tão pequeno, que eles eram como bebês. Eles estavam aprendendo as vogais, o ABC ainda. Eles não eram como adultos que sabem ler, sabem meditar, sabem refletir naquilo que estão lendo. Eles ainda estavam aprendendo as coisas mais básicas. Essa é a comparação que Paulo faz a estas pessoas. Vós sois como crianças. É por isso que Paulo diz, criança não consegue comer um alimento mais sólido, ele não consegue comer carne, não consegue comer uma comida mais pesada, mais difícil, mais condensada, porque senão ele vai se engasgar, o bebê se engasga, o bebê morre, o bebê não tem força na mandíbula para rasgar uma carne, tirá-la dos ossos, ele não consegue fazer isso. E Paulo diz, foi por isso, porque vocês são como crianças, vocês são carnais, que eu dei alimento, que eu dei leite para vocês beberem, não dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-los. Nem ainda agora podeis. Paulo não via naquelas pessoas conversão. Veja, ele faz aqui uma espécie de separação de momentos. Quando ele esteve na igreja, ele diz, falei com vocês e percebi que vocês são carnais, por isso eu dei alimento pequeno, eu dei leite, como se dá um bebezinho que não tem entendimento ainda, eu fui devagar com vocês, porque vocês não eram capazes ainda de suportar a coisa mais pesada, mas eu vejo que nem mesmo agora vocês podem. Já passou-se muito tempo da fundação da igreja, quando Paulo esteve lá em visita, formando, e agora ele escreve a sua primeira carta aos Coríntios. Tempos depois, ele é informado, antes da sua carta, ele é informado de toda a divisão que acontece na igreja. Então ele escreve essa carta, menciona essa divisão que aquelas pessoas estavam fazendo e diz, vocês não mudaram nada. Vocês continuam carnais, vocês continuam como bebês, nem agora vocês podem suportar uma comida mais pesada.
O que havia ali, naquela igreja? Dentre muitos problemas, Paulo menciona outros problemas naquela igreja ao longo dessa carta, mas este problema em particular gerava, diz Paulo, ciúmes e contendas. Veja, eu sou de Paulo, o outro dizia, eu sou de Apolo, e gerava aquele clima de ciumeira, aquele clima divisório na igreja, aquele clima pesado na igreja. Aquele clima gerado por pessoas que estão se afastando de Cristo ou mesmo sequer conhecem a Cristo verdadeiramente. Um clima de divisão. E esse clima, diz o apóstolo Paulo, ele também gera contenda. E contenda são brigas, disputas na igreja. Eu sou de Paulo. O outro grupo disputando diz, eu sou de Apolo. E assim disputam entre si, brigam entre si, estão a ponto de se morderem, estão a ponto de fazer guerra entre eles mesmos por causa dos seus partidos na igreja. Às vezes o partido ele não acontece só em torno do pastor, às vezes o partido acontece em torno de outras coisas, em torno de uma doutrina. Às vezes acontece em torno de outras coisas que não são doutrina, mas em torno de outras figuras na igreja. Aqueles grupos, irmãos, que se formam, pessoas que organizam grupos contenciosos contra outras pessoas, ou contra o pastor da igreja, ou contra um irmão qualquer, mas formam ali um amontoado para, com essas disputas, prejudicar, alcançar os seus objetivos, sejam qual forem, escusos ou não, mas formam esse tipo de grupo e isso gera contenda. Esse partidarismo, Paulo está dizendo, ele gera ciúmes e contendas no meio de vós. Havendo, verso 3, porquanto havendo ciúmes e contendas entre vós, isso não demonstra claramente que vocês são carnais, são como os homens, seguem homens, andais segundo os homens? Então perceba que o problema que Paulo apresenta aqui na igreja de Corinto, nesta ocasião da sua carta, essa ocasião em particular, é sobre as divisões. Divisões acabam com a igreja. Aprendam isso. A igreja não é um corpo dividido. O nosso Senhor Jesus diz que se a casa está dividida, ela não pode prevalecer, ela será destruída. Se uma igreja está dividida, se uma igreja começa a ter grupos e divisões, ela vai acabar, ela vai terminar, ela será destruída. Porque a divisão é o princípio da destruição. A divisão é a quebra da unidade. Um se torna dois ou três ou mais. Então a unidade primeira já não existe mais, porque agora antes um grupo unido, coeso, agora são dois ou três ou mais. Toda divisão na igreja, ela vai acabar na destruição da igreja. Por isso o apóstolo Paulo condena a atitude deles, porquanto Paulo vê que isso gera o fim da igreja. Paulo vê que a atitude é sinônimo de carnalidade, sinônimo de agir conforme o homem, conforme a carne, conforme o pecado, não conforme Deus. No verso 4 em diante, irmãos, eu gostaria de tratar desse ponto em particular, porque agora Paulo vai ilustrar perfeitamente os grupos, um pertencendo a Paulo e outro a Apolo. E veja como Paulo vai mostrar a ignorância deles na divisão. É inútil a divisão, conforme Paulo vai nos ensinar. Ele diz, quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Você é de Paulo? Você é de Apolo? Eu pensei que vocês eram de Cristo. É como se Paulo estivesse dizendo isso agora.
Então vocês são dos homens. Vocês seguem homens. Vocês estão dispostos a ouvir o que os homens dizem e não o que Deus diz. Isso, diz Paulo, é evidente. A palavra evidente, ela vem de evidência. Uma evidência é uma prova que aponta para um determinado crime, por exemplo. Quando a polícia ela está investigando uma pessoa acerca de um crime, alguma coisa, e ela encontra uma evidência, ela encontra algo que pode ser a favor ou contra a pessoa investigada. Se ela encontra, por exemplo, na cena do crime, alguma peça, alguma coisa, um fio de cabelo, qualquer coisa que diz respeito à pessoa investigada, aquela peça é uma evidência de que tal pessoa, muito provavelmente, participou do crime, porque aquilo foi encontrado na cena do crime. Então, veja, Paulo está dizendo: quando vocês dizem, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, isso é uma evidência que vocês não são crentes, que vocês são carnais, que vocês andam segundo os homens e não segundo Deus. Quando ele usa essa última parte da sua afirmação, quando ele diz que é uma evidência de que vocês andam segundo os homens, ele não está, de maneira nenhuma aqui, elogiando a si mesmo. Seria muito bom andar conforme Paulo, não é? Paulo diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Mas aqui a palavra de Paulo é repreensiva, porque a ideia aqui é não seguir a Cristo, mas seguir Paulo, ou Apolo, ou qualquer outro homem. A ideia aqui é não andar conforme o caminho de Deus, mas andar conforme os caminhos do mundo, dos homens. Por isso Paulo diz que eles são carnais. Note, a evidência de que eles não são crentes é que eles andam segundo os líderes, sejam quem for, não importa, e não andam conforme Deus ou segundo Deus. Mas, irmãos, não seria bom seguir os líderes da igreja? Não é apropriado dar ouvidos à liderança, aos pastores? É claro que é apropriado. Não é nesse ponto que Paulo está exortando. Paulo está exortando a divisão, o partidarismo, a paixão por homens. É isso que Paulo está exortando aqui, e isso é pecaminoso. Então, o verso 5 ele diz: quem é Apolo, afinal de contas? O livro de Atos vai dizer que Apolo era um cristão, ele surge pela primeira vez em Atos, poderoso nas Escrituras. Olha o termo que a Bíblia dá para ele, poderoso nas Escrituras. Ele conhecia a palavra de Deus, e ele aparece em Atos pregando o Evangelho de Cristo. Ele era um cristão de verdade. Apolo não era um falso cristão, não era um falso líder. Ele era um homem regenerado, convertido, servo de Cristo, que pregava Jesus com ousadia e era poderoso nas palavras. Apolo tinha uma grande eloquência, falava das coisas de Deus com muita propriedade. Então, ele era uma pessoa que, quando pregava, atraía muita atenção. As pessoas paravam para ouvir Apolo. Então, Paulo não está aqui, de maneira nenhuma, diminuindo ou rejeitando Apolo no sentido espiritual, como se ele não fosse um crente. Na palavra seguinte, ele diz: e quem é Paulo? Aqui ele está falando dele mesmo. Quem é Paulo, afinal de contas? Paulo diz acerca de si mesmo: eu sou o mais vil dos pecadores. Ele diz: eu persegui a igreja de Cristo.
Este sou eu. Eu pedi cartas para perseguir os cristãos, para matá-los, encarcerá-los. Este sou eu. Quem é Apolo? Quem é Paulo? Paulo responde: estes que vocês tanto seguem como se fossem alguma coisa, são apenas servos. Veja o verso 5. Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Por que havia tanto partidarismo naquela igreja em relação a Apolo e a Paulo? Porque aqueles dois homens, Paulo, o apóstolo, e Apolo, foram instrumentos de Deus para a salvação dos coríntios. Deus usou muito o apóstolo Paulo, usou muito Apolo. Eles pregaram, ensinaram o evangelho, fizeram de fato fazer valer a missão que receberam do Senhor de propagar a fé. E eles pregaram aos coríntios. Muitos ali creram por intermédio deles. Veja que Paulo diz que eles são servos apenas por meio de quem crestes. Isto é, aqueles da igreja que haviam crido em Jesus, muitos foram crentes pela instrumentalidade de Paulo e outros pela instrumentalidade de Apolo. Só que em lugar destes homens louvarem a Cristo, louvarem a Deus pela salvação deles, pela conversão deles, eles estavam exaltando Paulo e estavam exaltando Apolo, como se eles fossem mais do que servos. Por isso a divisão. Eles colocaram Paulo e Apolo em patamares maiores do que o que eles realmente deveriam estar. Numa certa ocasião, Paulo e os demais discípulos de Jesus que o acompanhavam, numa das cidades gregas, começaram a ser chamados de deuses. Eles começaram a olhar para Paulo e dizer: este é Zeus que desceu do céu. Havia uma tradição na religião grega de que de tempos em tempos os deuses do panteão grego do Olimpo, eles desciam do céu como se fossem homens e se misturavam com o povo e andavam no meio do povo sem que ninguém os conhecesse. Eles se misturavam com as pessoas comuns e ninguém os conhecia. A religião deles ensinava isso. Só que esses homens começaram a ver Paulo e outros irmãos cristãos operando sinais e prodígios pelo poder de Cristo e começaram a dizer: olha, eles são os deuses que desceram e se fizeram homens, são deuses em figura humana, ele é Zeus. Paulo diz: nós somos servos naquela ocasião. Nós também somos servos do Deus Altíssimo. Agora, aqueles homens eram literalmente homens ímpios, homens pagãos. Aqui ele está tratando com pessoas na igreja, pessoas que deviam saber disso, que deviam olhar para Cristo, seguir o Senhor Jesus, saber que aqueles homens eram servos como eles, e não deuses ou pessoas de um patamar maior, mais elevado. Quem é Apolo? Quem é Paulo? São servos por meio de quem vocês creram. E veja o que Paulo diz ainda no verso 5. Cada um creu conforme o Senhor concedeu. Paulo mesmo sendo um pregador, e Apolo, mesmo sendo eloquente com as palavras e também homem fiel na pregação do Evangelho, por si só, aqueles dois homens de Deus não podiam converter ninguém. Não podiam fazer com que qualquer dos coríntios crescem e se convertessem e fossem salvos. Foi conforme Deus concedeu no ministério de cada um. Meus irmãos, nós não podemos endeusar as pessoas.
não podemos endeusar os pastores, não podemos endeusar os missionários, seja quem for. Você não pode, não deve, pelo menos, chegar a um pastor, falando sobre um pastor ou um missionário ou alguém, um crente, e dizer: olha, aquele homem é extraordinário, aquele homem é isso, aquilo, e elevá-lo, e elevá-lo, e elevá-lo. Por que ele é tudo isso? E você diz: porque o ministério dele teve 1000 conversões, 500 pessoas se converteram com a pregação, e você começa a falar. Paulo está acabando com esse argumento. Paulo está quebrando essa ideia no meio. Ele diz: cada um creu segundo Deus concedeu ao ministério de cada um dos pregadores. Veja, verso 5, quem é Apolo? Ele começa quase que desqualificando. Quem é Paulo? Essa pergunta é retórica, porque ele responde, mas é como se Paulo estivesse dizendo o seguinte: quem é Apolo? Quem é Paulo? Eles não são nada, são só servos de Deus, não tem poder neles mesmos. Por que vocês estão fazendo partido? Por que vocês estão aí correndo atrás de Apolo, correndo atrás de Paulo, como se esses dois homens fossem alguma coisa maior do que homens, maior do que servos como vocês? Quem é Apolo? Quem é Paulo? São servos, apenas servos, por meio de quem vocês creram. E isso, isto é, vocês creram, a fé deles, a crença deles, por meio do instrumento, Paulo ou Apolo, isso aconteceu conforme o Senhor concedeu a cada um. Quer dizer que Paulo ou Apolo, como instrumentos de Deus, ganharam almas para Cristo conforme Deus concedeu a eles a instrumentalidade. Deus poderia ter barrado esses dois homens, mesmo sendo homens de Deus, mas Deus poderia ter dito: não haverá conversão no ministério de vocês. Haverá muita edificação, haverá isso e aquilo, mas não haverá. Contudo, levantarei aquele irmão, e ele terá um ministério com muitas conversões, porque eu vou atuar para salvar almas por meio da pregação dele. Então, o que Paulo está ensinando é que ele mesmo não é nada, só servo de Deus. Apolo também não é nada. Algumas pessoas ficavam impressionadíssimas com a eloquência de Apolo, as palavras, a retórica que ele tinha, a tonalidade da sua voz. O seu argumento era muito bem organizado, suas palavras bem ditas. E quanto ao apóstolo Paulo, outros também se impressionavam, porque Paulo foi um apóstolo especial. Ele não esteve com os 12 ali, quando Jesus estava ainda vivo em carne, mas ele foi chamado fora de tempo. A conversão de Paulo foi uma coisa extraordinária. Então eles diziam: poxa, Paulo parece que é mais santo, Apolo fala muito bem, e Paulo tem uma experiência fantástica. Então aqueles que estavam mais ligados em Paulo, nas suas experiências, no seu apostolado, diziam: eu sou de Paulo, é maior do que Apolo. Mas aqueles que se impressionavam com o discurso de Apolo, com a retórica, a pregação: eu sou de Apolo. Paulo diz: acabem com isso, eles não são nada, não somos nada, somos servos, servos do Senhor. E o Senhor concedeu a cada um de vocês que crescem na minha pregação ou na de Apolo, conforme a sua soberana vontade. Ninguém, irmãos, nenhum pastor pode ganhar uma alma sequer. Nenhum pastor por si mesmo pode converter uma alma. Nós não temos o poder de regenerar. Não temos o poder de infundir fé em alguém. Não temos o poder de convencer uma pessoa do seu pecado.
Quantas vezes você falou com alguém sobre o pecado, e mostrou o pecado, e mostrou os pecados daquela pessoa, e falou da condenação, falou do inferno, falou do juízo final? Quantas vezes você falou dos terrores que virão aos descrentes, aos homens não arrependidos, e eles nunca creram? Ouviram tudo, entenderam tudo, mas rejeitaram. Eu lembro que uma vez eu falei para uma moça, e eu claramente disse a ela, ela estava se afastando da igreja, e eu disse: olha, você será condenada, você vai para o inferno. Ela disse: eu sei, pastor, estou consciente. E saiu da igreja. Entendeu tudo, não foi desinformada, sabia exatamente o que estava fazendo. Por quê? Porque eu não tenho poder. Não adianta, eu poderia falar como Apolo, muito bem, eu não conseguiria mudar a decisão dela. Eu poderia ser um apóstolo de Jesus, como Paulo, e eu não poderia mudar a decisão dela. Esse poder é só Deus quem tem. E Paulo está dizendo isso aos coríntios: parem de dividir a igreja com partidos, com homens, isso ou aquilo. O poder está em Deus. No verso 6 ele diz, como servos, ele vai começar a demonstrar a função do pregador, seja o pregador oficial da igreja, seja um evangelista, como todos os irmãos devem ser. Veja o que ele diz: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Ele usa uma ilustração da agricultura. Uma semente que é lançada no solo, e Jesus gostava muito dessa ilustração. A parábola do semeador, por exemplo, é uma ilustração muito boa do que Paulo está dizendo aqui. Jesus fala das sementes que são lançadas no solo, uma vai crescer e todas as outras vão morrer, mas uma vai nascer, crescer, prosperar, a que caiu em boa terra. Paulo está falando desta semente que caiu em boa terra. Ele diz: eu plantei, joguei a semente pela palavra, pela pregação. Apolo regou, jogou água, aguou a semente pela palavra, pela pregação. Isso não faria a planta crescer. O poder de fazer com que aquela semente germinasse, o poder de fazer com que a semente gerasse vida, irmãos, não está na pregação dos apóstolos propriamente, não está na palavra deles, está no poder do Espírito pela palavra. Quantas vezes você pregou a palavra e as pessoas não creram? Mas quando o Espírito vem com a palavra, o homem crê. Paulo diz: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Às vezes eu fico pensando nessa ilustração que o apóstolo nos deu, irmãos. E uma vez eu peguei uma semente, eu estava querendo plantar uma castanha do Pará. Ela é uma árvore que fica muito grande, né? Eu disse: eu vou fazer uma muda. Eu trouxe umas sementes de castanha do Pará quando eu fui. Eu vou fazer uma muda. E eu preparei tudo, o saquinho lá, o estrume, a terra, tudo bem feito. E eu peguei a semente, cuidadosamente quebrei ali a casquinha, tirei, botei lá, assisti uns vídeos para ver como fazia. Eu me preparei para fazer a coisa dar certo, né? E eu olhava para aquela semente, irmãos, eu dizia: meu Deus, como é que tem vida aqui dentro? Não tem. Deus faz brotar, nascer. Então eu olhei para aquilo, enfiei lá, tem uma posição certinha, né, de a gente colocar ela. Se colocar na outra posição não nasce. Então eu localizei lá o ladinho certo, coloquei, tudo certinho. Todo dia eu regava lá um pouquinho. Já está com uns 40 dias. Não adiantou eu regar, eu plantar, eu fazer tudo direito, irmãos. Não vingou, não teve crescimento. Por quê?
eu não posso fazer germinar, eu não posso fazer crescer. Só Deus tem esse poder. É o que Paulo está dizendo a estes irmãos. Não importa Apolo, não importa Paulo, importa Deus. Vocês estão fazendo divisão em torno de homens. O que vocês vão receber dos homens? O que vocês serão seguindo homens e abandonando a Deus? Importa Deus. Deus é quem dá o crescimento. Deus é quem faz com que a semente germine. O verso 7 ele diz: de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega é alguma coisa, mas Deus que dá o crescimento. Então Paulo está dizendo que aquele que plantou não é nada em relação à conversão, em relação a fazer a semente germinar. Você pode plantar e não germinar como eu plantei, mas você pode plantar outra e germinar. Então por que você plantou uma e não germinou e a outra germinou? Você mesmo não é nada. É Deus quem faz aquele processo dar certo. Quando Ele quer germinar uma semente, um coração, Ele fará. Você é instrumento dele, Ele fará germinar um coração. Mas se Ele não quer germinar aquele coração, você pode pregar, você pode jogar versículos bíblicos, você pode falar a essa pessoa sobre os problemas da vida dela sem Cristo, você pode pressioná-la sobre o inferno, você pode falar das grandezas maravilhosas do céu, a glória do porvir. Essa pessoa não vai crer. Ela não vai ter temor a Deus, mesmo você falando do diabo e do inferno. Ela não vai ter temor a Deus, mesmo você mostrando as coisas maravilhosas de quem serve o Senhor. Nada disso vai mudá-la. Não está em você. Veja, quem planta não é nada. Quem rega todo dia lá a plantinha, a sementinha plantada, não é nada. Quem é alguma coisa é Deus, é o que Paulo diz. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento, que faz aquele processo acontecer. Você quer brigar por alguém? Brigue por Cristo. Ame a Cristo. Siga a Cristo. Não olhe para os homens, olhe para Cristo, o Senhor. Sabe quem fez uma coisa por você, grandiosa? Não foi a pessoa que foi usada por Deus como o instrumento para a sua salvação. Eu não estou dizendo que você deve desprezar essa pessoa, você deve agradecer e amá-la muito, porque afinal ela foi o instrumento que Deus usou. Mas quem fez algo na sua vida, a semente germinar, fez você nascer de novo, quem colocou a centelha de vida no seu coração foi Deus. A Ele nós devemos seguir e amar e disputar e louvar e adorar e morrer por Ele, ao ponto de entregar a própria vida pelo Evangelho da graça de Deus. Ele é alguma coisa. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão. Aquele que plantou receberá a honra do plantador. Você trabalhou na seara de Cristo, você gastou-se naquela plantação, você gastou-se na lavoura de Deus, receberá a honra devida, o galardão devido. Você que saiu regando as sementes na lavoura de Deus, saiu jogando água nas sementes para que elas não morressem, receberá o seu galardão. É isso que Paulo está dizendo. Todos os cristãos, meus irmãos, receberão a honra de Deus. Deus honrará com o galardão cada um conforme suas obras na terra. Os evangelistas, os pastores, todos aqueles que se dedicam em levar a palavra de Deus, em pregar a Cristo, receberão a honra devida do próprio Deus.
Eles não podem receber a honra de fazer a semente germinar, porque essa eles não têm. Mas eles vão receber a honra de plantar, de aguar, regar, como diz o apóstolo Paulo aqui. O que planta e o que rega são um, cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores. Lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Nós aprendemos uma lição importante aqui, meus irmãos. Devemos dar honra, a honra devida a cada um. A honra do pastor, a honra de pastor. A honra dos diáconos, honra de diácono. A honra do evangelista, honra ao evangelista, conforme o trabalho deles. A honra de Deus, a honra que é devida a Deus. Estes homens confundiam isso e davam a honra de Deus aos homens. Aquilo que não é para os homens recebiam. Irmãos, olhem para Deus. Olhem para o autor e o consumador da vossa fé, conforme está escrito na carta de Paulo aos Hebreus. Olhem para o autor e o consumador da fé, Jesus, o nosso Senhor. Sigam a Cristo, sejam soldados de Cristo. Cristo é o vosso líder, é o vosso pastor, é o vosso sumo sacerdote, o nosso Senhor Jesus Cristo. Os pastores são aqueles homens que são meramente trabalhadores de Cristo, que são os encarregados do Senhor da seara. Os evangelistas e os demais são a mesma coisa, mas honrem a Cristo. Os homens podem nos decepcionar, irmãos. Dividir a igreja em grupos traz grandes problemas, mas mais do que problemas, dividir a igreja em torno de homens pode trazer grande decepção, porque os homens são falhos, são pecadores. Você pode seguir tanto uma pessoa, endeusá-la, honrá-la acima da honra devida, ver ela com um olhar equivocado, e lá na frente você vai se decepcionar. Mas se você olhar para Cristo e focar em Jesus, e Cristo for o seu alvo, Cristo for a voz que você vai ouvir, você nunca vai se decepcionar com o Senhor. Nunca, jamais você vai ser traído, enganado ou desiludido se o seu olhar estiver nele, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu lembro de um episódio bem triste, irmãos, que aconteceu na minha cidade. Uma igreja que ela foi plantada, nasceu do zero mesmo, por um casal de suíços. E esta igreja começou a prosperar, crescer, se desenvolver, compraram um terreno, depois construíram, fizeram um local de culto grande. Isso levou muitos anos. E esse casal de missionários estava lá trabalhando duramente, servindo a Cristo fielmente. Mas acontece que muitos daquela geração, aquela primeira geração, começaram a olhar para o casal, especialmente para o pastor, e só tinham olhos para o pastor. De maneira que depois de mais de 20 anos, quando o pastor anunciou que iria sair, porque a igreja estava consolidada, e um outro pastor viria, assumir o ministério, e ele iria começar um trabalho em um outro lugar, mais da metade
daquela igreja caiu. E elas diziam: mas não faz como pastor, não é como pastor, não prega como pastor, não visita como pastor. E eram crentes no pastor e não em Cristo. Então isso é um grande perigo. Os homens, irmãos, são instrumentos de Deus. Pastores são instrumentos de Deus, mas eles não são Cristo. Não podem substituir Cristo. Eles vêm e vão. Numa igreja local é assim. Os pastores estão aqui hoje, amanhã um outro pastor está lá. A igreja deve continuar servindo a Cristo com alegria, independente de qual for o pastor, desde que o pastor seja um pastor de ovelhas de verdade, seja um homem de Deus de verdade. Mas não seja crente no pastor. Não vá atrás do pastor quando ele for embora. Agora eu vou congregar naquela igreja porque o pastor nosso está lá. Eu amo demais o pastor. Ame mais a Cristo. Porque se o seu pastor for um pastor de Cristo, ele não vai ficar feliz com isso e ele vai inclusive exortá-lo a voltar à sua igreja local. Para que você sirva a Cristo aonde Deus te colocou, aonde Deus te chamou. Um livro bem interessante, meus irmãos, escrito por um pastor batista chamado Peter Master. Ele diz que uma igreja local, cada membro da igreja é escolhido por Deus a dedo, não é aleatoriamente. Então, se você está nesta igreja local, é porque você foi criado para esta igreja local. Os seus dons e talentos são para esta igreja local. Esta igreja local precisa de você, de maneira que sair de uma igreja por um motivo injusto é pecado. Você pode estar muito em paz com Deus, muito bem com Deus, com a igreja. Mas você diz: olha, eu não estou muito bem aqui, ficou longe da minha casa, tem uma igreja um pouquinho mais perto, eu vou mudar de igreja. Você pensa que isso é normal. Você acha que você não está pecando se fizer isso. Mas você está pecando se fizer isso injustamente. Distância não é uma desculpa aceitável para mudar de igreja. Você tem que ficar na sua igreja local, porque os seus dons e talentos estão sendo usados naquela igreja local. Cristo te colocou ali. Há motivos justos para você mudar de uma igreja. E quando esses motivos justos surgirem, você deve fazer isso. Mas a maioria dos motivos que as pessoas usam para sair de uma igreja para outra é injusto, errado e pecaminoso. A pessoa carrega um pecado quando faz isso de maneira equivocada. Portanto, uma dessas maneiras é sair da igreja por causa do pastor, acompanhar o pastor, como se o pastor fosse Cristo, não é? Aonde ele for, nós vamos, nosso grupo vai, o grupo do pastor. Se ele for para esta igreja, a gente está lá, se ele mudar, a gente continua atrás dele, até onde der. Isso é pecaminoso, irmãos, é idolatria. Amados, firmem os seus passos no caminho que Jesus Cristo mesmo trilhou. Que os seus olhos mirem Cristo, o nosso Senhor Jesus. Que o seu coração seja aquecido e bata continuamente por Cristo, o nosso Senhor. Que o seu desejo seja estar com Cristo, o nosso Senhor. Sempre, sempre. Não despreze sua igreja local, não despreze seus líderes espirituais, não despreze os membros, mas lembre, Cristo está acima de todos, acima de tudo e acima de todos. Ele está acima da nossa própria família, Ele está acima dos nossos pais, está acima dos nossos filhos e acima do nosso cônjuge. Ele está acima de nós mesmos. Quem
achar que tem a sua vida por preciosa, isto é, a sua vida vale mais do que a sua fé em Cristo, já está em pecado. Ora, se nem mesmo a sua vida vale mais importância do que Cristo, que dirá a vida de outras pessoas? Que o seu olhar esteja sempre nele, irmãos, em Jesus Cristo nosso Senhor, o Rei da glória, o nosso Salvador bendito, o Cordeiro de Deus que tirou os nossos pecados. Que a nossa alegria, a nossa paz, o nosso desejo mais ardente esteja sempre apontado para Cristo. E que isso seja suficiente para nós. Você deve orar, um dos motivos da sua oração deve ser pedir ao Senhor que encha o seu coração de conforto, de gozo, de alegria em Cristo Jesus. Senhor, me faz alegrar-me em Cristo Jesus, no Senhor Jesus. É muito bom estar na igreja, é muito bom estar no convívio dos irmãos, na comunhão, nós devemos orar por isso também. Mas nunca esqueçam que maior e mais importante do que esta alegria é a alegria de estar em Cristo. É ter paz, conforto, prazer no próprio Senhor Jesus. Pensem nisso, irmãos, e orem por isso. Fiquemos de pé. Vamos orar. Bondoso Deus, nosso Pai, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo Salvador, nós te damos graças, Senhor, por essa noite, pelo culto, pela Tua Palavra. O Senhor sempre nos conforta, nos consola. O Senhor tem aberto os nossos olhos e tem dirigido os nossos passos conforme Tua vontade. E nós somos gratos por isso, meu Senhor. Obrigado pelo pão de cada dia. Obrigado, Senhor Deus, pela saúde, pelos livramentos, pela fé, pelo perdão dos nossos pecados, pela vida eterna. Senhor Deus, que os nossos olhos estejam sempre voltados para o Teu Filho, Jesus Cristo, nosso Salvador. Que Ele seja sempre o brilho na nossa vida.